Está aí exposto o nosso tema. Quem faz de conta, sem demora, chega a conta. Os irmãos vão estranhar um pouco, mas nós vamos justificar dentro do nosso tema essa mensagem. Quem faz de conta, sem demora, chega a conta. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 24. Eu quero deixar bem claro aos irmãos, e eu já falei com João Paulo, que essa mensagem estava pronta já para o domingo passado, porque nós fomos obrigados a suspender os nossos cultos, né? Devido ao grande número de irmãos que estavam com Covid, e aí estavam afastados em isolamento. Então, já estava pronta a mensagem. Durante a semana surgiu uma maior ênfase da saída do João Paulo, da ida do João Paulo para Sorocaba. Então, eles estão trabalhando nisso aí. Daí eu falei, só falta alguns irmãos entender que eu estou dando recado de púlpito, mas a minha mensagem já estava pronta. Por se tratar do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24, eu vou ler e depois então estarei orando ao Senhor e justificando alguns pontos nesse tema. A parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá a minha parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, louvado seja o teu santo e bendito nome. Para sempre, Senhor Deus, o teu nome seja engrandecido. Para sempre nas nossas vidas o teu nome seja glorificado, honrado, exaltado, porque tu és o nosso Deus. Tu és o Pai Criador, o Pai sustentador, e o Pai remidor, aquele que reconciliou consigo mesmo
Todos nós que cremos, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque Tu é o Deus que estende as suas mãos poderosas, é o Deus Salvador, é o Deus que busca o encontro, que fortalece os necessitados, que salva todo aquele que crê no Evangelho da Tua palavra, da Tua boca. Queremos rogar por essa mensagem, que o Senhor nos abençoe. Fale conosco, Senhor Deus. Em todos os momentos, nós queremos que o Senhor seja engrandecido e apenas o Senhor. Apenas o Senhor. Porque é o Senhor o motivo de nós estarmos aqui. É o Senhor a razão de nós nos prostrarmos diante do Teu altar nesta noite, de adorar o Senhor, no lugar do Senhor, na beleza da Tua santidade. E por isso oramos no nome precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Quem faz de conta, sem demora, chega a conta. Meus queridos irmãos e amigos que estão aqui, hoje nós temos a presença do irmão Luiz, da cidade de Ademar, de São Paulo, e a Divanete não pôde vir, que está trabalhando, mas bem-vindo, irmão Luiz, mais uma vez, e a todos que estão aqui, bem-vindo. Eu não sei se há alguém aqui que em alguma área da sua vida vive fazendo de conta. Eu sei que está escrito em Romanos 14, 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Isso está escrito, Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também sabemos que Gálatas capítulo 6, versículo 7, que tudo o que semear, isso é o que ceifaremos. Tudo que semear será ceifado. Por esta razão, pensei nesse tema. Quem vive fazendo de conta, sem demora chega a conta. E o que é viver fazendo de conta? Viver fazendo de conta é viver sem completude, viver sem integridade, não viver por inteiro. Certa vez, eu já ouvi aqui nessa própria igreja, já vi em outros lugares, mas já ouvi aqui também, de um pastor que estava pregando, é uma ilustração. O pastor estava pregando a mensagem da palavra de Deus, de repente alguém lá gritou: pastor, Deus recebe um homem pela metade. E ele então, olhando para aquele homem, pôde perceber que ele era paraplégico. E ele então disse: Deus recebe um homem pela metade, desde que ele se entregue por inteiro. Mas Deus não recebe um homem por inteiro, se ele quiser somente oferecer a metade. Deus recebe um homem pela metade, desde que ele se entregue por inteiro. Mas não recebe um homem que só quer se entregar pela metade. Existe um poema de Laurindo Rabelo, que conta o título do poema é Conta e Tempo. Diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo para ter a minha conta
feita a tempo. O tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje eu quero fazer conta e não há tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo, cuidar enquanto é tempo em vossa conta. Pois aquele que sem conta gasta tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão por não ter tempo. E eu acrescento, só ter conta. Hoje queremos tirar dessa parábola 3 pontos, onde podemos tirar lições que possam nos ajudar a sermos melhores precavidos. Melhores precavidos com as coisas do Senhor. E como nosso tempo é um tempo precioso e curto, vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto, não se deu conta da conta. Versículo 17 a versículo 21. Estamos falando do filho pródigo. Versículo 17, Versículo de 11 ao versículo 16. E disse, o certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. Ninguém lhes dava nada. Tem um comentarista, o Warren Wiersbe, diz, esse jovem, o filho pródigo, era um esbanjador. Ele considera um esbanjador. Claro que um esbanjador não se dá conta dos gastos. Claro que um esbanjador não está nem aí com as contas. Thomas Hankisley disse, as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Quando tudo está à mercê dele fazer, quando ele tem autoridade e possibilidade de fazer tudo como bem entende, essa é a pior coisa que pode acontecer ao ser humano. Esse moço tinha a conta administrada pelo seu pai, até requerer o direito de administrá-la. Enquanto estava com seu pai, estava sendo administrada, estava bem, mas ele não sossegou, ele não quis que tudo continuasse daquele jeito, então ele requereu esse direito de administrar a conta. O que parece que ele não sabia o que é isso, que isso tem uma conta, de administrar a sua conta tem uma conta, e ele não se deu conta dessa conta. E é isso que muitas vezes acontece conosco, não nos damos conta da conta. Queremos fazer as coisas sem entender que existe uma conta, e essa conta vai chegar. Existe uma conta para cada ato seu, essa conta vai chegar. Existe uma conta para as suas decisões, essa conta vai chegar. E é isso que precisa fazer conta. É nessa hora que você tem que realmente fazer conta, porque a conta chega. Estava bem, estava calmo, estava nas mãos do pai, estava tudo no controle, mas ele requereu a conta. E a conta chegou. De repente, tudo aquilo que ele tinha nas suas mãos se foram. Todas as suas possibilidades se foram. E de repente, ele começou a padecer necessidade.
e começou a padecer fome. Vivendo longe do pai, desperdiçou todo o seu bem. Vivendo dissolutamente, e conforme o versículo 30, seu irmão diz que ele gastou com as meretrizes, com as mulheres do mundo, gastou de qualquer jeito, porque não sabia da conta, ele não se importou com a conta, ele não se deu conta da conta. Sabe, irmãos, às vezes o nosso casamento é desse jeito, às vezes a nossa situação na nossa casa é desse jeito, é sem dar conta da conta, a conta chega. Nós fazemos todas as coisas e nós podemos fazer de tudo, mas precisamos ter consciência da conta. Apacentar porcos foi o resultado em que esse jovem chegou e desejou se alimentar. Mas diz a Bíblia, ninguém lhes dava nada. Ninguém lhes dava nada. Que conta, que situação que ele se meteu. Parecia que estava tudo bem, mas não se deu conta que a conta chegaria. Não se deu conta da conta. Segundo ponto, fez conta levando em conta. Aí ele fez conta, mas ele fez conta levando em conta. Irmãos, a graça de Deus nos dá a oportunidade de fazer conta. A graça de Deus nos dá essa oportunidade de fazer conta. Versículo 17 diz, e tornando assim, isso é a graça de Deus movida, que começa a mover, e nos trazer à nossa mente, algo que nos faz fazer conta. Levou em conta que os jornaleiros de seu pai estavam melhores do que ele. Começou a levar em conta algumas situações. Olha para si, torna para si, e olha para os lados, a situação anterior, os jornaleiros do pai, são os trabalhadores da vinha do pai. E começa então levar em conta tudo isso e fazendo a sua conta da situação terrível que se encontrava. Na sua conta ele não precisava ser mais que o empregado do pai. Sabe, você for começar a fazer conta, para aí, o que eu fiz? Olhou para si, viu a situação, olhou para os empregados do pai e falou, o que é que eu fiz? Onde eu vim parar? Que situação que eu me meti? Começou a levar em conta as coisas, e olhando para si mesmo, então muda toda a sua perspectiva. E aí agora, ser empregado do pai era uma coisa que lhe satisfazia. Antes, a casa do pai não valia absolutamente mais nada para ele. Antes, o dinheiro que ele tinha era tudo que ele podia almejar na sua vida. As mulheres, vou até embora para muito longe, porque eu não quero dar nem satisfação da vida. Mas agora, ser jornaleiro, ser um trabalhador, ser um serviçal, ser um empregado do pai, era uma coisa que trazia prazer, matava-lhe a fome. Na sua conta, ele levantou-se
e foi ter com seu pai. Ele fez conta, levando tudo isso em conta, mas não ficou só nas contas, ele tomou uma decisão na sua vida, ele se levantou e foi ter com seu pai. Já fez as contas até mesmo das palavras que ele ia falar. Eu não preciso de ser mais do que um jornaleiro. Eu quero apenas ser um empregado do Senhor. Então ele foi até a casa do seu pai. Irmãos, quantas contas precisamos para tomar a decisão de ouvir a voz do Pai? Quantas contas você precisa fazer para tomar uma decisão de ouvir a voz do Senhor? Quantas contas você precisa fazer para olhar para dentro de si mesmo, falar, eu quero ouvir a voz do meu Pai. Terceiro ponto, o pai sem fazer conta, paga a conta. Versículo 22 a 24. Mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos, porque esse teu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O pai não se faz conta, não voltou os seus olhos para o passado, nas reações erradas, nas atitudes erradas, em nada que o filho fez. O pai só vê o seu retorno para casa. O pai só vê quando o filho está retornando, a única coisa que ele vê é o filho retornando, e a única coisa que enche o coração do pai é a alegria de vê-lo. Alegrou-se muito. Pai, pequei contra o céu e perante ti, mas o pai diz, trazei a melhor roupa e vestilho. Pai, eu pequei contra ti, traga a melhor roupa e veste nele. Pai, eu pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Põe um anel na mão e alpacas nos pés. Pai, eu não mereço, faça isso para o meu filho. Pai, eu não quero mais ser um filho, trata-me como um jornaleiro. Põe-lhe anel nas suas mãos e alparca nos seus pés. Põe aquilo que temos de melhor. Põe na volta do meu filho. Mata o bezerro. Traz um cevado. Traz algo para nós nos alegrarmos. Comamos e alegramos. Porque esse filho estava morto e reviveu. Esse filho estava morto e reviveu. Essa é a conta que o pai faz. Você estava fora, você saiu porque quis, mas você voltou, está aqui. Esse filho estava morto. A alegria que o Tiago falou, a alegria de voltar, a alegria de achar a dracma perdida, a alegria é essa. Este estava morto e reviveu. Esse estava perdido e foi achado. E a conta? E a conta? Como é que fica a conta? A conta foi para a cruz. A conta foi para a cruz. Comamos e alegramos, porque a conta foi para a cruz. Esse filho estava morto e reviveu. Versículo 24, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se.
A conta foi para a cruz. Eu não vou falar quem é, mas eu olhei bem para uma pessoa hoje e falei assim, olha, eu estou feliz com você. E eu tenho certeza que Deus está trabalhando no teu coração. E Deus vai te trazer de volta para o seu seio, para a igreja. E você ainda vai retornar ao seio do Pai. Eu tenho certeza disso. Eu vejo Deus trabalhando de uma maneira que nós não entendemos. De uma maneira que às vezes nós deixamos de fazer conta lá atrás. Mas Deus tem trabalhado. Dia de ceia tinha que ter um relógio bem grandão aqui para mim ficar olhando. A conta foi para a cruz. Sabe, irmãos, nós todos nos distanciamos. Nós todos não fizemos conta. Mas um dia, movido pela graça de Deus, o que aconteceu conosco foi justamente entender que na casa do Pai é melhor. Entender que ser um servo na casa do Pai é melhor do que qualquer outro lugar. E o que o Pai fez com as nossas contas foi exatamente isso, cravar na cruz do Calvário. Na cruz a nossa vitória, na cruz é o nosso retorno, na cruz é o que eu e você, que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, é na cruz a nossa reconciliação. Para concluir, graça é uma ação irresistível do Espírito Santo de Deus, fazendo o pecador tornar em si e reconhecer que errou. E arrependido, voltar para o Pai. Irmãos, nós temos uma mensagem que pode nos ensinar muito da nossa vida. Pode nos ensinar também, em todas as situações, fazermos conta. Podemos aprender isso. Podemos aprender em todos os momentos da nossa vida, em todas as nossas ações, fazer conta. E entender que essa conta chega em todas as situações. Mas essa mensagem, ela fala de uma situação espiritual. Essa mensagem fala de uma reconciliação. Essa mensagem fala de um achado que Deus foi buscar o seu filho perdido. Alegria de alguém que recebeu Jesus como Salvador. Alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então hoje é dia de eu olhar para dentro de si mesmo, dentro de cada um de nós, olharmos para dentro de cada um de nós mesmo. E pensar na casa do Pai, nas melhores coisas que tem na casa do Pai. Pensar que nós temos um Deus de braços abertos. Pensar que um Deus que quer que você retorne, porque Ele pagou um preço alto por você. Ele já fez isso. Aqui se fala de um filho que está voltando. Não é um bastardo, é um filho que está voltando. Aqui se fala de uma ovelha que estava sendo achada. Aqui se fala de uma dracma que já era de casa. O filho que está voltando é o filho que estava perdido e foi achado. E às vezes, muitas vezes em nosso viver, nós estamos vivendo tempos terríveis, tempo de aproximar muito mais do Senhor nosso Deus, muito mais, porque cada dia
que passamos, cada dia, diz a Bíblia que nós nos aproximamos mais do fim. E é vero. Cada dia que se passa, estamos aproximando mais do fim. E é por isso que a nossa dedicação tem que aumentar. É por isso que eu tenho que refletir. É por isso que eu tenho que fazer conta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus. Agradecer porque o Senhor é um Deus perdoador, é um Deus que paga a conta sem fazer conta. É um Deus que está disposto a mover o nosso coração e a nos receber nos seus braços eternos. Queremos rogar, Senhor Deus, por todos aqui. E se aqui houver alguém distante do Senhor, que possa, Senhor Deus, ser movido pelo Teu Espírito a retornar para o seio do Pai. A retornar com o coração quebrantado, arrependido, porque é assim que a Tua palavra diz. Assim que a Tua palavra nos ensina. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.